Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à primeira palestra da quarta edição do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Meu nome é Patrícia Marcondes, sou coordenadora do curso de Engenharia Biomédica da Univap. Este evento tem como foco central a engenharia biomédica e traz como objetivo informações de várias áreas do conhecimento deste profissional. Hoje, temos um ilustre convidado que, por sinal, é ex-aluno da instituição, Jorge Luiz Costa Carvalho, tá? Que vai falar para a gente sobre o desenvolvimento de novas radioimunoterapias para tratamento de infecções fúngicas não invasivas. Jorge, primeiramente, muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo no nosso evento e a palavra e o espaço é todo seu. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu queria agradecer primeiro, né, a Univap, o professor Paulo Barja que me indicou, a Patrícia também por ter aceitado, né, claro. E é bom estar falando, né, para a instituição da qual um dia eu fiz parte. Fiz não, posso falar que ainda faço parte, né? Então assim, é muito bom, né, tá falando para vocês. Então eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Se você puder contar um pouquinho da sua formação para a gente. Sim, claro, antes de compartilhar, né? Deixa eu voltar. Então, tá, gente, eu fiz, em 2006, eu, né, entrei na Univap. Na verdade, a curiosidade é que eu comecei na engenharia biomédica e depois eu acabei migrando, né? Fiz um semestre e depois eu acabei migrando para biomedicina. Então, eu concluí o curso de biomedicina na Univap. Aí depois eu fui para o doutorado. Aliás, durante o curso, né, de biomedicina, eu fiz a minha iniciação científica foi no laboratório do professor Paulo Barja, e a gente estava até conversando antes, né, eu e a Patrícia, e ele é eu falo que ele é meu pai científico, porque foi a pessoa que deu aquele puxão, que inspirou, que ensinou, continua ensinando ainda, né, a gente tem, né, sempre está em contato. Então, eu agradeço muito a ele, né, pela oportunidade dada lá atrás. E depois disso, eu, é claro, peguei mais gosto pela ciência, aí eu fui fazer meu doutorado na Unifesp, e aí trabalhei com probióticos, né, e enfisema pulmonar. E depois, assim que eu terminei o doutorado, eu não necessariamente, não logo após ter terminado o doutorado, por causa da pandemia e tudo, aí um ano depois, eu fui convidado para, na verdade, já tinha recebido o convite, e agora eu estou aqui no Canadá, fazendo meu pós-doutorado, e é isso, né? Fazem 5 meses que eu estou aqui, então está tudo muito no começo. Então, hoje vai ser uma apresentação mais geral, eu ainda não posso divulgar, né, os resultados, os poucos ainda que eu tenho, porque a gente não publicou ainda, mas eu acho que vocês vão gostar da apresentação, porque é uma coisa meio nova, né, que ainda está caindo no conhecimento público. Então, acho que vai ser uma apresentação bem legal. Tá? Então, eu vou iniciar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Perfeito. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá, todo mundo consegue ver? Tá aparecendo aí, Patrícia? Ah, tá. Então, tá, gente. Então, hoje eu vou falar de um pouquinho do desenvolvimento de novas terapias para o tratamento de infecções fúngicas invasivas, tá? De uma forma geral. Esse é o título, mas eu vou focar na radioimunoterapia, que é o que eu estou trabalhando no momento. Tá? A gente vai ver durante a apresentação que a radioimunoterapia ela é usada para várias coisas, mas eu vou focar um pouquinho na parte fúngica, tá? E aí eu vou dizer para vocês o porquê. Então, eu começo aqui, na verdade, com uma pergunta em relação aos fungos, que é o seguinte: se eles não existissem? Porque geralmente a gente fala muito de, fungo é ruim. Sim, eles podem ser ruins, mas eles também podem ser bons. Então, tudo vai depender da onde, né, eles se encontram. Então, a minha pergunta é, se eles não existissem, a gente não teria pizza ou pão. Então, imagina, né? Para quem gosta de uma massa, já seria uma coisa que não existiria. Tá vendo?
A gente também não teria vinho ou cerveja, então seria uma coisa ruim, né, para a maioria das pessoas. Não teríamos antibióticos, né, porque muitos antibióticos vêm de fungos. E não haveria decomposição de matéria orgânica, ou seja, nosso planeta Terra seria extremamente sujo, né? Eu posso dizer que ele seria imundo, cheio de matéria orgânica, cheio de coisas mortas. Então, os fungos são, sim, necessários, tá? Eu vou falar sobre eles, mas eu não quero focar só nas coisas ruins que eles trazem, tá? Eles são necessários. Depende só da onde a gente aplica ou, né, como eles são usados. Então, gente, agora eu não vou me recordar exatamente, em 76, alguns pesquisadores foram para Chernobyl, para a usina nuclear de Chernobyl, quando o governo, na época, liberou para que algumas pesquisas fossem feitas, e eles perceberam que em algumas, na verdade, na usina de uma forma geral e nas paredes dessa usina nuclear, alguns fungos estavam crescendo. Então eles perguntaram, mas a gente está num ambiente nuclear, né? Houve uma explosão lá, todo mundo, né, sabe disso, e como que esses fungos estão crescendo. Então, quero que vocês notem só a questão que esses fungos, eles são negros, né? A gente está vendo que essa proteção, esse chapéuzinho dele aqui, eles são negros, isso é melanina. Então, guardem a palavra melanina, porque ela, lá na frente ela vai fazer mais sentido, tá bom? Então, fungos extremamente resistentes. Então, a gente imagina que, se eles crescem num ambiente radioativo, eles podem crescer em todo e qualquer lugar. Então, o nosso grupo também, junto com outros pesquisadores, tá? Aliás, só um parênteses, a doutora Ekaterina Dadachova, ela é a minha supervisora aqui, né? Então, ela também foi para a Antártica pesquisar esses fungos. Então, e ela percebeu que esses fungos também cresciam lá. São os famosos fungos negros, exatamente por causa da melanina. E não só na Antártica, mas no espaço também. Na Estação Espacial Internacional, foram achados fungos crescendo na parede, né, da estação. Então, a gente também se pergunta como que isso acontece no ambiente espacial. Sim, os fungos, eles resistem, ou posso dizer, os esporos fúngicos, eles resistem, sim, à radiação espacial. Né? Não existe um ambiente mais perigoso, vamos dizer assim, do que o espaço, né? A gente está aqui protegido na Terra, graças à nossa camada de ozônio e, enfim, o campo magnético da Terra, mas no espaço não tem isso. Então, você imagina que tudo que vai para o espaço, em teoria, morre, né? Não, os fungos, eles resistem. Então, até coloquei uma observação aqui, vou só mudar minha tela aqui de lado. Eles sobrevivem a doses radioativas 200 vezes maiores do que um humano suporta. Tá? Então, essa é a dificuldade de se trabalhar com fungo, mas a gente vai chegar lá ainda. Na natureza, vou falar agora um pouquinho exclusivamente do fungo negro, que é o fungo com o qual eu trabalho, tá? Então, o nome dele, o nome científico é Rhizopus oryzae, né? Ele é dessa família. A maioria desses fungos, né, dessa espécie, eles são fungos decompositores. Então, você vai encontrar muito ele em frutas, verduras, animais mortos, enfim, eles são decompositores. Mas eles também podem ser fungos patogênicos, né? Eles são patogênicos dependendo de onde eles estão, são parasíticos e são perigosos, né? Tudo vai depender, como eu já falei. E aí, o que que acontece, gente? Ainda falando do fungo negro, a gente tem um outro fungo que está dentro da mesma família, que é o Rhizopus stolonifer, que é mais conhecido como bolor do pão. Tá? Então, aquele pão que a gente deixa dentro de casa, né, que está lá sei lá, na mesa, na pia, enfim, e embolora, ele também é um fungo negro. Aí a primeira pergunta que geralmente as pessoas fazem para mim, mas se eu tirar um pedaço do bolor, eu posso comer o resto que não está embolorado? Não, não pode. Por quê? Porque, bom, se vocês, eu não sei como é que está aparecendo para todo mundo, mas se vocês conseguirem ver no desenho, esses fungos, eles criam raízes, certo? Então, o que você está vendo por cima, às vezes é um pontinho preto ou né, esverdeado, mas a gente não sabe o que está por baixo. Então, você pode sim estar comendo um fungo se você simplesmente tirar um pedacinho dele
e imaginar que o resto do pão está bom. Não, está bom, não está bom, tá? Então, assim, evitem. Pode acontecer, eu posso até falar, quem nunca fez isso, né? Eu já fiz isso. Posso ter comido algum pedaço de fungo? Possivelmente. Aconteceu alguma coisa? Não, porque, bom, meu sistema imune não estava debilitado. Mas se fosse, por exemplo, uma pessoa né, com sistema imune debilitado, as consequências poderiam ser graves, com toda certeza. Tá? Mas, bom, então é só para dizer que esse fungo, o Stolonifer, ele faz parte também dos fungos negros. Guardem esse nome também porque a gente vai falar um pouquinho bastante, né? A gente vai falar um pouco deles depois, de uma forma bem geral. Então, gente, em questão do fungo, desse Stolonifer, ele também é um fungo oportunista, que vai causar infecção, mas só num indivíduo que esteja já debilitado, tá? E uma coisa que algumas pessoas fazem, que é cheirar comida. Às vezes aquela coisa, deixa eu cheirar, sei lá, vou cheirar o leite para ver se realmente está estragado, ou vou cheirar tal coisa. Não façam isso, porque geralmente os fungos, eles sobrevivem através, né, dos esporos, e se você inalar esse esporo, você pode ficar doente, existe essa possibilidade, né? Então evitem de fazer isso. Não sei se alguém faz, mas enfim, às vezes é costume. E aí uma outra coisa, agora voltando para o Rhizopus oryzae, mas ainda dentro do fungo negro, aqui eu estou mostrando o seguinte, gente, esse fungo ele é usado na culinária, tá? Na culinária asiática, para ser mais específico. E aí vocês podem se perguntar, mas você acabou de falar que o fungo, ele é parasítico, ele é patogênico. Então, essa é a questão, exatamente, eu acabei de falar isso, e sim, ele é parasítico, ele é patogênico, só que eles usam esse fungo para fermentar comida, tá? Então, eles fazem uma comida muito popular lá, que é chamada de tempê. Dizem que é muito boa, eu nunca comi, não sei se eu vou ter essa oportunidade, e nem se gostaria de comer, né, depois de saber dessas coisas, não sei se eu comeria, mas eles dizem que a consistência é muito diferente, que é uma coisa extremamente diferente, exatamente pela fermentação causada pelo fungo Rhizopus oryzae. Então, se vocês perceberem aqui do lado, né, aqui no meu lado, o primeiro slidezinho aqui, a primeira figura, na verdade, a gente vê o fungo negro, esse é o fungo negro, tá? Ele cresce assim nas placas aqui em laboratório. Então, a gente tem um micélio, essa parte branca, que parece um algodão, esse algodão que a gente tem em casa, é igualzinho. E os esporos são negros. Então, na verdade, o fungo em si não é negro. O que é negro é o esporo, que é, né, coberto por melanina. Com o tempo, esse fungo vai ficando marrom acinzentado, porque ele vai ficando mais maduro, então ele vai mudando de cor. Mas o fungo, dessa forma, ele já é capaz de causar alguma infecção grave, tá? Então, o que acontece muito, principalmente na Indonésia e na Malásia, é que as pessoas morrem depois de, não, quando eu digo depois de comer esse tempê, é depois de algum tempo, tá? Mas essas pessoas podem vir a óbito porque elas comeram, né, essa comida específica que é feita com fungo. Então, eu imagino, não sei como é o processo em si, mas eu imagino que deva ser parecido com baiacu, né, que é venenoso no Japão, e o pessoal come em sushi, deve ter todo um cuidado, um preparo especial aí para você fazer o uso dessa comida e para você comer essa comida. Mas, enfim, essa comida também é feita com o fungo negro. E aí, a gente chega no ponto que é o ponto do qual eu quero tratar hoje. O fungo negro, gente, mais conhecido como fungo negro, ele causa mucormicose. O que é a mucormicose? Então, aqui eu coloquei uma breve descrição. Ela é uma infecção causada pelo fungo negro e ela invade os vasos sanguíneos, tá? Então, o que acontece? Eu só estou mudando aqui a posição da... Pronto. O que acontece, gente? A gente fala que esse fungo ele se alimenta de morte, porque ele é um fungo anjo invasivo, que a gente fala, ou seja, então ele invade os vasos sanguíneos e a região, né, tecidual ao redor da onde ocorreu essa invasão fúngica, ela vai morrer, tá? Ela vai morrer. Mas depois eu vou falar disso mais adiante, mas é só para vocês verem o quão grave isso é, tá? Só que assim, não é todo mundo que pode contrair a mucormicose. Então, geralmente, as pessoas que são diabéticas, e eu digo diabéticos que não controlados, tá? Não é todo diabético, tá? Não é geral, assim. Pessoas com câncer, transplantados de órgãos,
quem fez transplante de célula-tronco, quem tem neutropenia ou contagem de glóbulos brancos, né, células brancas diminuídas no sangue, uso prolongado de corticosteroide, uso de drogas injetáveis, quem possui muito ferro no corpo, né, é um termo conhecido como hemocromatose, quem tem alguma lesão cutânea e entra em contato, né, obviamente, com o fungo, e agora que, né, mais recentemente, pós-Covid, tá? Então, quem teve aí Covid, existe a possibilidade, já que o sistema imune está debilitado, de contrair a mucormicose. Não é uma regra, não, nem todo mundo que teve Covid vai ter a mucormicose, tá? Ou, né, vai ser infectada pelo fungo. E o que acontece? Como que as pessoas contraem o fungo, né? Ou melhor, a mucormicose? Esse fungo ele está presente no meio ambiente e é através dos esporos desse fungo. Então, imagino que você está... É que no Brasil, em si, não é tão comum, mas aqui, né, mas na América do Norte é muito comum as pessoas irem fazer caminhadas nas montanhas. Então, esse fungo ele está na natureza, ele está presente, né, ele está degradando matéria orgânica, então animal morto, vegetal, enfim. Então, se você, né, der o azar de estar com um sistema imune debilitado e você inalar esse fungo, né, existe a possibilidade de você ficar doente, tá? Então, através da inalação do fungo, através de algum corte, né, na pele, tá? Mas você precisa entrar em contato com o fungo. Aí, outra pergunta que é muito comum. É contagioso? Não, não é contagioso, tá? Você só vai pegar, mais uma vez, se você estiver com o sistema imune debilitado e se você entrar em contato com os esporos, tá? Deixa eu só mudar aqui, gente. Tá aqui. Existe um tratamento? Bom, existe um tratamento em si. O que é adotado hoje em dia é um medicamento chamado anfotericina B, que na verdade é um antifúngico. Então, eu posso dizer para você o seguinte, existe um tratamento, isso não quer dizer que esse tratamento vai ser eficaz. O que acontece é que nós temos aproximadamente 10 antifúngicos, que são usados de uma forma geral, para, né, para todos os fungos, só que ele não é tão eficaz. Então, o tratamento ele é difícil, por isso que se precisa fazer um diagnóstico precoce. E nos estágios iniciais da doença, se notam pequenas lesões, né, na pele que podem ser removidas cirurgicamente. E aí, gente, pelas características deste fungo, como eu já havia falado, ele é anjo-invasivo, ou seja, ele invade, ele vai ficar perto de alguma veia, ele vai sugar, ele vai se alimentar do sangue, né, daquele local e vai matar o tecido ao redor, né? Então, ele causa a morte do tecido infectado e tem alta taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade chega a 90% se a doença não for diagnosticada de forma precoce. Eu não coloquei imagem nenhuma da doença, tá? Porque, assim, é muito perturbador. Quem tiver curiosidade, entra no Google, né, e coloca mucormicose, imagens que vocês vão ver como é feio, tá? Geralmente, quando a pessoa está num sistema, ele está com a doença um pouco mais avançada, né, está com a doença no sistema um pouco mais de tempo, cirurgias são feitas e pedaços, eu vou dizer assim, pedaços são removidos dessas pessoas e as pessoas ficam deformadas, tá? Ele é um fungo que ele é rinocerebral, então ele vai atacar, geralmente as pessoas inalam esse fungo, ele vai se alojar perto do olho, nariz e cérebro, então se precisar fazer alguma cirurgia, né, para salvar a vida dessa pessoa, muito possivelmente essa pessoa vai perder algum olho, pedaço do rosto, enfim. Então, assim, eu não coloquei imagens, tá bom? Mas se alguém tiver curiosidade depois, pode entrar e, sei lá, não comam antes, tá? Eu acho que não é muito apropriado. E aí, gente, por causa disso, pelo fato de nós não termos um tratamento medicamentoso que seja eficaz contra o fungo negro, né, vou começar a trabalhar na verdade já comecei, com a radioimunoterapia, tá? Então a gente está imaginando que esse seja talvez um dos últimos recursos para tratar desse fungo. Então, na verdade, o que é a radioimunoterapia? Ela é um conjunto
um subconjunto de terapias de radionuclídeos direcionados, ou seja, radioisótopos, em que o anticorpo ele é radiomarcado com esse isótopo emissor de partículas alfas ou betas, né? Então, esse anticorpo, ele vai receber essa radiação citotóxica para células-alvo, e ele vai matar né, essa célula através do dano no seu DNA, impossibilitando as células de crescerem ou se dividir. Então, aqui eu coloquei um esqueminha mais fácil de compreender. Então, imagine que a gente tem um anticorpo, e esse anticorpo ele vai ser ligado ao radioisótopo, ou vice-versa. E aí, esse radioisótopo, juntamente com este corpo, a gente chama ele de conjugado, né? Ele vai entrar na corrente sanguínea e ele vai se ligar exatamente na célula ou no tumor que eu quero. E ali ele vai ficar emitindo radiação, tá? Como que isso acontece? Então, de forma terapêutica, a gente trabalha mais com partículas, né? Como eu já mencionei, alfas e betas, tá? Então, as partículas alfas, elas têm um baixo poder de penetração, mas o poder de ionização é muito alto, tá? Já as partículas beta, elas têm um poder de penetração moderado e o poder de ionização também é moderado. O que acontece é o seguinte, então, como que isso funciona? Aqui, pelo esqueminha, a partícula alfa, você consegue parar ela com uma folha de papel, na verdade. Aqui a gente tem uma mãozinha, mas com uma folha de papel você consegue bloquear essa partícula alfa. A partícula beta, ou as partículas betas, não, elas atravessam a folha de papel, elas vão atravessar tecido, tá? E vão chegar assim no DNA, causando, né, pode causar câncer, destruição do DNA, e se destrói DNA, destrói célula, né? Então, são as duas partículas que a gente usa na área médica. E aí, o que acontece, gente? Onde são produzidas essas partículas radioisótopos? Então, eles são produzidos em reatores nucleares, como a gente está vendo nessa figura, onde tem essa água azul aqui, e produzido também em células quentes, tá? Então, aqui na faculdade a gente até tem um ciclotron, onde a gente produz algumas partículas, tá? Não são todas. Então, né, as pessoas que fazem isso, elas não têm, obviamente, contato direto com essas partículas, então elas estão protegidas, não tem perigo nenhum, tá? E aqui eu coloquei só para vocês verem os radionucleotídeos ou as partículas que são usadas de formas terapêuticas. Então, todas essas partículas, a gente está vendo aqui, por exemplo, na primeira coluna a gente tem o radionucleotídeo, né, ou o radioisótopo, a gente tem a emissão terapêutica, se ela é alfa ou beta, e o tempo de meia-vida. Então, o que acontece? Quando eu falei para vocês que o poder de penetração e o poder de ionização, né, algumas partículas têm um poder de ionização maior do que outras, né, do que a outra, ou o poder de penetração. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo do que a gente usa aqui. Aqui no último elemento químico, aqui a gente tem o lutetium-177, que é uma partícula beta. Então, quando eu coloco essa partícula no meu anticorpo e direciono esse anticorpo para a célula que eu quero, ele tem um tempo de 6 dias, um tempo de meia-vida de 6 dias. Ou seja, apesar de ser uma partícula beta, ela tem um poder de ionização moderado, ela funciona, em teoria, por quê? Porque ela vai ficar ali 6 dias naquela célula emitindo radiação. Então, apesar de ser, mas o poder de ionização não é tão grande. Não, mas 6 dias são suficientes para matar uma célula. Em teoria, tá? Em teoria, depende da célula, depende da quantidade que a gente usa também, que é o que a gente vai ver. Tá? Em compensação, deixa eu ver se eu coloquei... tá, a gente tem o bismuth, que é o tempo de meia-vida de 46 minutos, somente. Só que ele tem um poder ionizante muito alto. Então, nesses 46 minutos, ele libera muita radiação. Então, quando a gente, por exemplo, está fazendo algum experimento aqui no laboratório, as pessoas que não trabalham exclusivamente com isso, não precisam estar no laboratório, a gente pede para eles nem virem no dia. Porque, tudo bem, a gente está protegido, a gente tem existem né, uma forma segura de se trabalhar,
mas mesmo assim a gente fica exposto à radiação. Tá? Então, as pessoas que não precisam estar no laboratório nesse dia, elas não vêm, porque é se expor de forma desnecessária. Tá? Mas, de forma geral, esses são todas as partículas radioativas usadas, não só na radioimunoterapia, mas no tratamento de câncer. Tá? Então, se você perguntar, né, em qualquer hospital, qual é a partícula radioativa usada em tal tratamento, eles vão falar qualquer uma dessas daqui. Com certeza, elas vão estar, né, nesse meio aí. E aí, o que que acontece? Por que que a radioimunoterapia é importante? Porque as infecções fúngicas invasivas, no caso o fungo negro, têm alta taxa de mortalidade e morbidade, principalmente naqueles pacientes que eu mencionei anteriormente, que, né, sofreram transplantes, com câncer, e agora pacientes com Covid. Tá? Um outro detalhe que eu, deveria ter colocado, não coloquei, que é o seguinte: nem todo mundo, como eu falei, né, nem todo mundo que teve Covid vai ter a mucormicose. Só que esse é um fungo muito comum em países tropicais, ou seja, o Brasil está aí, né? E atualmente a Índia é um país que está sendo muito afetado pela mucormicose. E o ano passado esse ano em janeiro, aqui nos Estados Unidos, tivemos acho que 4 casos já da mucormicose. Então, existe de uma certa forma, assim, eles não falaram exatamente com essas palavras, mas existe uma certa forma de pressão para que a gente consiga fazer com que a radioimunoterapia funcione para os fungos. Então, acho que deve ser por isso que ultimamente eu tenho trabalhado bastante, sabe? Tá tendo uma pressão meio grande aí. Mas, enfim. Então, é muito mais comum em países tropicais, né? Aí vocês vão falar, mas Estados Unidos não é tropical. Exatamente. Os Estados Unidos não é um país tropical e já chegou aqui. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? E criar novas terapias para que não só o fungo negro, mas para que outros fungos não permaneçam aí causando morte e morbidade. A radioterapia é segura? Bom, de forma geral, ela é segura, só que como todo tratamento, toda terapia, ela tem efeitos colaterais e tem seus riscos. Então, cada paciente é um paciente, cada caso é um caso, então isso vai depender do que está acontecendo com aquela pessoa para o médico, né, para o médico dessa pessoa, ou a equipe médica receitar, ou eu digo, né, indicar esse tipo de tratamento, tá bom? Então, tudo depende. E quem são as pessoas, quem são os pacientes que podem fazer uso dessa terapia? Então, atualmente, são pessoas que tratam linfomas não Hodgkins, tá? Ou para pacientes recém-diagnosticados ou pacientes que não responderam a químio ou tratamento com esse medicamento aqui, esse rituximab, tá? Dentro do linfoma, tá? Então, se nada funcionar, a pessoa usa radioimunoterapia, desde que ela não tenha outros problemas do qual a radioimunoterapia vai poder causar algum dano. Tá? Então, quais são as vantagens, gente, da radioimunoterapia? Ela oferece um tratamento, eu coloquei de câncer aqui porque atualmente é o que mais se usa, tá? Ele é mais personalizado. Quando eu digo personalizado, o que que acontece? Quando o paciente, ele está fazendo uma químio, uma rádio, é como se você soltasse uma bomba nuclear dentro do organismo dessa pessoa e destruísse tudo. A radioimunoterapia não é assim. Essa é a coisa boa. Porque a gente consegue, com o anticorpo que a gente consegue direcionar aquela radiação exatamente no tumor. Eu não vou simplesmente liberar radiação no organismo, ela vai especificamente para o tumor. No meu caso, eu espero que ela chegue no fungo e mate esse fungo. Essa é a grande vantagem. Eu não vou destruir o sistema imune da pessoa por completo, tá? É só aquela célula que eu quero, tá? E isso causa menos efeitos colaterais e as pessoas não toleram bastante. Então, toda aquela coisa de vômito, diarreia que, né, uma pessoa que passa por quimioterapia tem que enfrentar, geralmente esses pacientes não têm isso quando eles fazem a radioimunoterapia. Então, isso é muito legal, isso é bem animador até. Mas, como eu havia falado, existem efeitos colaterais. Quais são eles? Febre, calafrios, células sanguíneas reduzidas, baixa pressão sanguínea.
Em alguns pacientes, eu falei que não tem diarreia, tá? Em alguns pacientes, né, diarreia, irritação na pele. Isso não quer dizer, gente, que todos esses efeitos colaterais vão acontecer ao mesmo tempo, tá? Tem gente que vai ter só febre, tem gente que não vai ter nada. Então, depende, tá? Cada organismo é um organismo, não dá para saber, não tem como prever isso. Então, dentro da minha pesquisa, qual é a minha hipótese aqui? Nós hipotetizamos que essa terapia ela vai ser eficaz no tratamento da infecção por esse fungo em camundongos. Nós ainda estamos na parte in vitro, tá? Possivelmente no final de abril, início de março, eu começo a parte in vivo, tá? Então, por enquanto, daqui a pouco eu falo da parte in vitro dos resultados. E o nosso objetivo é avaliar a eficácia deste tratamento, né, da radioimunoterapia, no tratamento de camundongos infectados com este fungo. Espero que funcione, de verdade. Mas, né, pesquisa é pesquisa, então todo dia é um dia e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, dos dados preliminares, como eu não tenho... eu posso falar para vocês, mas eu ainda não posso divulgar os dados, por assim dizer, porque a gente não tem nada publicado ainda, né? Começamos a trabalhar com isso agora, mas até o momento, eu posso falar para vocês que o fungo, ele tem sido bastante forte, bastante resistente às doses de radiação que eu apliquei. Então, aqui na tabelinha, eu usei dois radioisótopos, que foi o lutetium 177 e o actínio 225, nessas dosagens. Então, 5 microcuries, 20 e 50 para lutetium, e 25 nanocuries, 50 e 100 para actínio. E eu posso falar para vocês, gente, o fungo não morreu, tá? E nem o crescimento foi diminuído nessas quantidades. Posso aumentar mais? Posso aumentar mais, que é a minha intenção para os próximos experimentos. Mas, aí, essa é a questão. Se eu aumentar a dose radioativa, agora imaginando um paciente, por exemplo, eu posso matar o fungo, o que vai ser super legal. Só que, por outro lado, eu posso também intoxicar o paciente ou até mesmo matar o paciente. E se isso acontecer, eu digo paciente, mas eu estou falando aqui do meu experimento em vivo, tá? Paciente que eu digo que é o camundongo. E se isso acontecer, na verdade, eu vou matar esse camundongo, né? Matar, que eu digo, ele vai acabar morrendo antes do fungo, tá? Ou seja, não vai ser eficaz. Então, eu vou ter que achar aí a dose ideal para que o fungo morra e não seja tóxica para o meu paciente, né? Então, eu até coloquei aqui uma frase aqui do Paracelso, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, se você tomar aí 30 gotinhas de Novalgina, talvez não faça mal, né? Dependendo da pessoa, é claro. Agora, se você tomar 1 litro, né, as consequências podem ser bem diferentes. Então, esse é o problema que eu estou enfrentando neste momento. Tá complicado, gente, mas eu sei que a gente, né, uma hora a gente vai achar a solução para isso. Os experimentos estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, e, bom, quem sabe mais para frente eu não falo de novo para vocês com resultados mais animadores, mais positivos, né? A gente só está no começo da pesquisa, então tem muita coisa ainda para acontecer. E aí, gente, ainda dentro da radioimunoterapia, a gente trabalha com a gente tem outras linhas de pesquisa, na verdade, que usam a radioimunoterapia. Uma delas é no tratamento de melanoma, que é o câncer de pele, né? Então, aqui eu coloquei um pequeno resuminho, bem pequeno mesmo. Na verdade, esse resumo já é pequeno, né? Enfim, o melanoma ele se desenvolve nas células que produzem a melanina, né? E geralmente é causado por exposição à radiação UV, de lâmpadas, não só de lâmpadas de bronzeamento, mas a radiação solar. E, bom, aqui está repetitivo, tá? Então, é claro, né? Evitar ficar no sol por muito tempo e usar bronzeador, né? Isso é o que é recomendado. Não que, se for genético, não tem muito o que fazer, mas, né, a gente tem que tentar ao máximo se proteger. Uma coisa importante, como toda doença, né, se diagnosticado de forma precoce, o tratamento ele tem sucesso, tá? Não existe problema. Uma outra linha de pesquisa que a gente tem aqui no laboratório, com a qual a gente também usa radioimunoterapia, é o osteosarcoma,
que ele é um tipo de câncer ósseo, tá? Ele começa, né, nas células ósseas e é encontrado principalmente em ossos longos, então pernas, braços, mas também se encontra em dedo, em ossos menores. E a gente trabalha tanto com humanos, tá? Essa parte já existe na pesquisa clínica, quanto com cachorros. Então, assim, hoje mesmo, aliás, está acontecendo tratamento de alguns cachorros. Então, é muito comum, gente, e é triste de ver. Eu optei por não participar, na verdade, também, porque eu não queria ver os cachorros sendo lá tratados e tal, enfim. Então, hoje a gente está com 10 beagles lá no consultório e eles estão sendo tratados para osteosarcoma. Então, é uma coisa que assim, né, a minha supervisora deixou livre, quem não quiser ver, não precisa ir. Então, na verdade, a maioria não quis ver. Então, por isso que a gente, né, estamos fazendo outras coisas. Enfim, então o tratamento para osteosarcoma, além da quimioterapia, cirurgia, tem a radioterapia e agora a radioimunoterapia. E a gente está tendo bons resultados. Eu só não coloquei esses resultados porque não é uma pesquisa minha, por assim dizer, tá? E né, a intenção não era ser uma palestra técnica também. E, além disso, nós tratamos também o câncer de pulmão com a radioimunoterapia. Então, o câncer de pulmão, ele acomete grande parte da população, né, no mundo, devido tabaco, principalmente, né, cigarro, asbestos, poluição atmosférica e genética, né? Existem pessoas que têm câncer de pulmão sem nunca ter fumado na vida, né? E os tratamentos também envolvem cirurgia, radioterapia, quimioterapia e, mais recentemente, a radioimunoterapia, tá? E aí, gente, uma coisa que está sendo bem legal, como eu havia falado da melanina, lá do fungo, lá na frente, a melanina desses fungos, então, assim, o fungo, ele não é ruim de uma forma, né? Ele não é só ruim, ele traz coisas boas. A gente usa aqui a melanina para fazer radioprotetor para paciente em tratamento de químio e radioterapia. Então, basicamente, o que que a gente faz? A gente faz esqueci a palavra em português. A gente faz esse protetor celular, então a gente envolve todas as células que não precisam ser irradiadas ou quimiotratadas. Então, a gente tenta enviar esses medicamentos quimioterápicos só para a célula, né, na verdade, só para o tumor. E aí a melanina vai proteger as outras células da radiação, ou seja, os pacientes eles têm menos efeitos colaterais, tá? Porque a gente está usando a melanina para proteger essas outras células, né, que não precisam ser tratadas. E além disso, essa daqui é o que as pessoas me perguntam demais, assim, infelizmente eu não posso, isso daqui ele entra na esfera militar. Eu não posso comentar nada sobre isso, assim, da resultados, tá? Porque ainda não tem muita coisa divulgada pelo nosso grupo, então não posso comentar. Mas a gente está usando melanina para ser colocada nos trajes espaciais dos astronautas né, que vão para a estação espacial e futuramente para os astronautas que, bom, vão para Marte, né? Essa é a intenção não só da NASA, mas da SpaceX. Então, o que acontece é que, como eu falei, os fungos eles resistem à radiação espacial. Então, se os fungos resistem, né, e a gente não, nada melhor do que proteger os astronautas que estão indo para o espaço. Então, nos trajes espaciais, os fungos vão ser, os fungos são, na verdade, os fungos não, a melanina, ela é aderida aos trajes espaciais e ao capacete, né, dos astronautas, para que eles tenham mais proteção no espaço. Quando a gente tiver já artigo publicado, enfim, aí eu vou divulgar, né? Isso vai ser divulgado, mas por enquanto eu não posso falar muito, tá? Até eu tive que apresentar esses slides antes, porque existe uma parte militar aí no meio da qual eu não posso divulgar. E aí, esse é o meu slide final. Então, eu agradeço né, a faculdade, a universidade, a Univap, ao professor Paulo Barja pela indicação, a Patrícia por ter me convidado. Agradeço aqui, né, a universidade onde eu estou, Universidade de Saskatchewan, e todos os outros, as outras instituições que, na verdade, fornecem não só os radioisótopos que nós precisamos,
mas também financiam a nossa pesquisa. Então, o Departamento de Defesa americano, o Departamento na verdade, a Agência de Redução de Ameaças americana, a Marinha Americana, a Agência Espacial Canadense, a NASA, a SpaceX, o Oak Ridge Laboratory, que é da onde a gente, né, na verdade, eles fornecem para a gente os radioisótopos, a Fundação de Pesquisa de Saúde aqui da província de Saskatchewan, o Instituto Nacional de Saúde americano, o Centro Fedoric, que é onde a gente também pega aí radioisótopo, compra, empresta, enfim, e a Agência Canadense de Saúde também. Então, são essas instituições que permitem que a nossa pesquisa seja possível aqui na universidade. Tá? E muito obrigado, gente, pela paciência, por ter me ouvido hoje. Nossa, Jorge, muito obrigada pela palestra, mas vamos às perguntas. Vamos lá. O professor já se adiantou aqui, olha, já está colocando eu vou parar um de monte compartilhar de aqui. pergunta. Tá joia, vamos lá. Ele está botando a pergunta repetida igual a mim, mas tudo bem. Pensamos na mesma linha, mas vamos lá. Vamos lá. Professor, faça as perguntas do senhor mesmo, por favor. Jorge, que palestra ótima, adorei ouvir. Adorei essa parte introdutória sobre os fungos, né? Muito legal. Eu tenho duas perguntas que eu anotei aqui, eu vou ler para você. Tá bom. Uma primeira é assim, ignorância minha mesmo, né? Que é o seguinte, sobre as doses radioativas, né? Outras terapias que você citou, né? Quais são as doses assim típicas utilizadas? Porque você mostrou alguns valores que vocês estão usando, né? Sim. Que esse fungo parece que é resistente, é casca grossa, né? E assim, para efeito de comparação, né? Vocês estão se baseando enfim, em outras dosagens de outros experimentos, só para ter uma noção disso. Essa seria a primeira. Eu ia até mais longe. Qual seria o limite da dosagem por humano, né? Porque, pelo que eu entendi, você vai até... Você está indo, mas a gente sabe que remédio, veneno, aquela coisa, você deve ter um padrão para cada um dos isótopos, né? O limite que pode acometer um ser humano entre um intervalo e outro de terapia. Sim. Viu como eu falei que você estava pegando a minha pergunta? Vai lá, Jorge. Temos sim, existe um limite, até 400 nanocuries a pessoa resiste. Bastante. Tá, assim, é bastante. A pessoa resiste, mas aí os efeitos colaterais são maiores, tá? Porque daí você já está... Apesar de ser um tratamento direcionado, né, especificamente para aquele tumor, mas aí a dosagem em si é muito alta. A pessoa resiste, ela não vai morrer né, com essa dosagem, mas a gente tenta, na verdade, assim, até hoje os tratamentos, eles não chegam a 400 nanocuries, tá? Eles chegam aí a 250, 200, tá? No ser humano. E é isso que a gente quer. Eu quero chegar... Bom, in vitro, as coisas são completamente diferentes, né? Quando você transfere para um camundongo, enfim, para o ser humano, as coisas mudam completamente. Então, 400 nanocuries, eu falo que é o limite máximo que a pessoa vai aguentar. Tá? Respondi, professor? Era isso também? Agora não... Não, tá ótimo, tá ótimo. Para a gente ter uma noção da ordem de grandeza aí, né? Tá, e até lembrando, né, só por uma questão de historicidade, né, a gente também, aqui na Univap, né, a gente começou a fazer as pesquisas em pele, né? Então, o meu projeto inicial era fazer in vitro e depois in vivo, enfim, todo um caminho para isso. E, de fato, isso que o Jorge falou é muito verdade, né? As coisas são completamente diferentes, né? Então, você sai do in vitro para o in vivo. Então, a gente acabou, no nosso caso aqui, acelerando é claro que não dá para comparar, outro tipo de pesquisa, mas, assim, fomos para o in vivo quanto antes, porque a gente viu que era muito diferente, né? Bom, mas legal. Processo normal, mas é diferente a situação, né? É. E assim, agora a segunda é uma curiosidade que eu imagino que seja geral, estou pensando também nos alunos, né? Que é o seguinte, qual é a composição, mais ou menos assim, profissional da equipe, assim, o pessoal que trabalha com você, mais ou menos como é que é, os profissionais de que áreas estão juntos aí? Tá, então, a minha supervisora, ela é radioquímica,
né? Então, assim, só como um contexto, ela é russa. Então, até hoje, na Rússia, todo químico, eles ainda recebem treinamento radioquímico, tá? Então, nós temos, né, biólogos, engenheiros, biomédicos, eu biomédico, e temos 2 radioquímicos no grupo, né? Porque, assim, realmente é uma coisa que, no nosso laboratório, na verdade, nós somos o único laboratório no prédio que se permite ter radiação armazenada. A gente tem um sistema para armazenar, né? Parede de chumbo, está tudo protegido, mas para ter esses treinamentos, não é qualquer pessoa que pode dar o treinamento, né? Porque a gente fica exposto à radiação. Só que daí o que, que acontece? Eu acho que agora é uma coisa que também, não sei se todo mundo sabe, mas acho que é uma coisa legal, já emendando na pergunta do professor Paulo Barja, que é o seguinte, não só quem trabalha com radiação está exposto à radiação, todos nós estamos expostos à radiação todo dia, tá? Então, e dependendo da região onde você mora, você recebe muito mais radiação do que, por exemplo, eu que trabalho com isso, tá? Então, aliás, banana é radioativa, tá? Só curiosidade. Agora ninguém come mais banana. Socorro! Banana é radioativa. Mas assim, não tem perigo. Quando a gente está trabalhando com isso, a gente tem os anéis, quando a gente vai mexer com coisa radioativa, existem 2 anéis que a gente coloca para medir a radiação da qual a gente é exposto. Existe colete de chumbo, a gente fica atrás de protetores, né, de metal, ou dependendo da partícula, até às vezes acrílico, né, o acrílico ele bloqueia a partícula, então a gente está bem protegido. E a gente está sempre se monitorando também. Então, dá um pouquinho de medo, mas depois você se acostuma. Bacana. Professor, mais alguma pergunta? Não, acho que uma observação para fazer, saindo do tema específico, né? Gente, é um caso que o Jorge está comentando, né? A supervisora é russa, né? Tem russos espalhados pelo mundo inteiro fazendo coisas maravilhosas. Eu estou falando isso porque a gente ouve umas coisas meio estranhas nesses dias atuais, né? Então, gente, não vamos misturar as coisas, né? Assim, temos que respeitar a excelência desses profissionais, né? Só deixar isso registrado aí. Tá? Ok. Mas legal, obrigado, Jorge. Imagina, Obrigada, Cris. professor. Se alguém mais quiser fazer pergunta, pode colocar no bate-papo ou pode se pronunciar, tá? Eu tenho perguntas, tá? Eu fui anotando aqui, vamos ver se eu consigo transpor. Pode ser que alguns já tenha sido respondidos em algum momento, mas é só para deixar claro, né? Você falou que os fungos são esses que você trata, né? Eles são muito resistentes. Vocês já estudaram o porquê dessa resistência? Vou explicar. Por exemplo, quando a gente fala de bactéria, que é o que eu conheço um pouquinho mais, a gente tem as gram-positivas e as gram-negativas. E a gente sabe que a parede de uma é assim, assado, e uma fica mais resistente que a outra, enfim. Temos vários fatores que levam a essa resistência. Em se tratando desse fungo, vocês sabem o que faz com que ele fique tão resistente? Sim, são os esporos, tá? Então, quando a gente coloca ele na placa de Petri, né, quando a gente vai cultivar ele cresce branquinho, parece um algodão, é até bonito de ver, e assim, o crescimento é muito rápido. Porque geralmente o fungo você demora aí no mínimo de 7 a 15 dias para ter o crescimento, né, de algum fungo. Esse é em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas. Então, eu cultivo ele, no outro dia ele já está branquinho, e em 3 dias ele já está esporulando. Então, o que acontece é que, assim, o esporo desse fungo, ele tem, além dele ter a melanina, ele tem uma parede lipídica. Sabe? Então, assim, a grande dificuldade é você romper não só a parede, mas a melanina em si. Porque por mais que você consiga, vamos dizer assim, tirar esse invólucro externo, você ainda tem a melanina. Então, a melanina é o grande problema do fungo, né? E a gente já colocou ele em várias temperaturas, ele cresce tanto na verdade, assim, se ele tiver 20 graus Celsius, ele não morre, ele não vai esporular, mas ele também não morre. Então, a temperatura ideal de crescimento dele é entre 35 e 45 graus. Tá? Então, ele cresce e ele esporula. E quanto mais esporos você tem,
mais resistência você encontra e mais patogênico ele é, né? Então, no meu caso aqui, quando eu vou trabalhar com os fungos, quando eu tenho coisas para fazer, geralmente eu entro no laboratório antes de todo mundo, porque eu quero menos pessoas possíveis perto, ou eu faço mais para o fim do dia, a hora que o pessoal já está indo embora, porque é bom evitar, né? Se você não tem necessidade, como eu falei, se você não tem necessidade de estar perto disso, não fique perto, né? Então, assim, a gente toma um extremo cuidado, porque a gente sabe do perigo com que eu trabalho ali, né? Tá na minha frente ali na bancada todo dia. Então, são os esporos. Pela camada lipídica, ele é hidrofóbico? Ele é hidrofóbico. Uhum. Bastante hidrofóbico. É. Isso ajuda, né? A ser mais Então, resistente. exatamente. Exatamente. Você falou para a gente com relação ao acometimento das pessoas, né? Com essa, vamos chamar de doença. Uhum. Você tem números no Brasil? Porque eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar dessa Uhum. doença fúngica, tá? Eu, pessoalmente. Uhum. E se tratando, como a gente está no país tropical, enfim, né? A linha do Equador corta ali no Uhum. Nordeste, né? E você teria, assim, por Olha, curiosidade, números ou no Brasil ou por região, enfim, o que você tiver aí para a gente poder ter ideia? no Brasil, na verdade, sim, eu não tenho, até eu deveria até ter procurado, buscado alguma coisa no Brasil, porque no Brasil não é comum de se encontrar. Ou melhor, o fungo existe, né? Ele está na natureza, mas não é comum que esse fungo acometa as pessoas no Brasil do jeito que está acometendo, por exemplo, na Índia. Porque na Índia não é só uma questão do clima, mas tem a questão aí da pobreza de uma forma geral, falta de tratamento, falta de ajuda do governo. Então, lá na Índia, eu falo para vocês que a cada 1.000 pessoas, 100 pessoas são acometidas pelo fungo. É Uau! muita gente, né? Muito alto. É muita gente. E aqui, né, atualmente aqui na América do Norte, o pessoal está meio preocupado porque 4 pessoas nos Estados Unidos, né, essas pessoas contraíram um fungo e não era algo de se esperar que acontecesse, né? Todo mundo fala, mas 4 é pouco. Fala, sim, mas né, essas pessoas estão na parte mais norte aqui dos Estados Unidos, então é uma região relativamente fria, Fria. né? Então, assim, não era, em teoria, para estar acontecendo isso, mas os fungos são resistentes, a gente não sabe o quão doentes as pessoas estavam, né, antes de contrair o fungo, então existe, sim, uma preocupação aí em relação à mucormicose. Duas perguntas com relação ao que você falou. Você falou que Uhum. cada 1.000, 100. Dessas 100, com os tratamentos atuais, quantas conseguem, vamos dizer Sobreviver? assim, é, Então, uh, duas. uau, Duas. uau. Tá? É, assim, é muito letal. Porque é difícil você, por exemplo, a pessoa que é acometida pelo fungo, geralmente, quando começa a aparecer uma lesão no tecido, parece uma espinha inflamada. Então, você não suspeita que é um Vai fungo, indo. né? E vai indo. Só que daí, né, passa aí, como é um fungo de crescimento rápido, vai passar 1 semana, 2 semanas, a pessoa já está com toda a parte facial, não digo toda, mas grande parte do rosto tomada. E se ela Uhum. tomou, né, se está no nariz, por exemplo, na região do nariz ali, ela pegou o olho, com certeza, e já está no cérebro. Então, essas pessoas, elas têm, sim, que fazer cirurgias, e essas partes, elas são removidas, então as pessoas, elas ficam deformadas. Deformadas. Elas ficam deformadas. E se for para o cérebro, não tem Tem muito que o que fazer. fazer, né? Então, essa é a importância né, do descobrimento precoce aí do negócio. Só que como fazer isso? Não dá para saber, né? Nossa, porque, vamos dizer assim, não tem como identificar ainda, não tem um método de identificação que seja Não, assertivo para esse tipo, né? exatamente. Conforme você falou também, falou 4 casos nos Estados Unidos, né? Uhum, Mas, isso é curiosidade, tá? Esses uhum. casos foram investigados se a pessoa acabou contraindo de lá mesmo ou veio de uma viagem ou não? Como é Então, que... parece que 2 pessoas foram para, acho que Madagascar, e trouxeram, e as Uhum. outras 2 contraíram aqui.
E são Então, pessoas distintas. sim, completamente. Não se Elas não se conhecem, conhecem. não tem parentesco nenhum. Essa é a dificuldade. A de Madagascar a gente até justifica que veio de longe, mas de lá é problema, realmente. Exatamente. Agora, com relação ao seu experimento mesmo, se você puder falar, é claro, né? Você comentou que você liga o isótopo a um anticorpo, né? Que ele vai achar o caminho até o local onde ele deve agir. Uhum. Mas como é que você faz essa aplicação, no caso, no camundongo, né? É Uhum. via intramuscular, intravenosa, em alguma parte específica, próximo do acometimento, longe? Como é que você faz essa parte? Então, depois que a gente faz a conjugação, né, do radioisótopo com o Uhum. anticorpo, a aplicação, né, porque daí é um líquido mesmo, né, parece água, né, é um líquido. É um soro. Só que ele está totalmente radioativo. Então, Uhum. no meu caso, eu faço a aplicação via caudal. Então, ela é intravenosa, tá? Pela Okay. cauda do animal e ela chega, né, na célula alvo. Existem outros pesquisadores que estão fazendo por intratraqueal, tá? Só que daí o que acontece é que a intratraqueal ela é mais para tratar o fungo negro no pulmão, porque o fungo negro ele vai pegar, na verdade, ele pega pulmão de forma menos comum, rim, coração, e aí ele vai para cérebro, olho, né, toda a parte facial, na verdade. Então, depende do alvo. Quando você quer uma coisa mais geral, você pode fazer intravenosa. No caso, você implanta o fungo aonde no camundongo? Você gera que tipo de acometimento? No meu caso, eu estou buscando mais a inflamação pulmonar e a Ok. facial, tá? E Por a isso, facial, intravenosa. por isso Entendi. intravenosa, tá? Mas assim, a gente vê também que mesmo que, eu quero o pulmão, por exemplo, eu quero infectar o pulmão, ele vai se espalhar para outros lugares. Ele vai para rim, ele vai para fígado, tá? Então não tem muito. A maioria, assim, a grande parte, 90% vai para o pulmão, mas você ainda pode pegar alguns focos em outros órgãos. Ele usa o corrente sanguínea para trafegar os esporos? Sim, ele usa a corrente sanguínea. Só Por que ele isso ele tem se essa alastra. preferência, exatamente. Só que ele tem a preferência por esses órgãos, né? E quando ele para na corrente sanguínea, assim, eu não sei o que é pior. Antes, se ele não chega no órgão-alvo, ele vai, na verdade, infartar, né? Ele vai matar todo aquele tecido ao redor daquele vaso. Então, às vezes, não atingiu nenhum órgão, mas, por exemplo, você vai ter que fazer uma cirurgia para remover todo aquele tecido. Então, ali vai ficar um buraco, né? Então, a questão é, não chegou no órgão ainda, mas vai chegar, porque ele não fica paradinho só ali, né? O sangue está circulando, né? Assim, não para. Então, ele não vai ficar só ali. A pessoa vai sofrer outras coisas. A última pergunta, prometo, tá? Não, tranquilo. É sobre a radioimunoterapia. Você Uhum, comentou sobre câncer de pulmão, que é advinda de vários problemas, né, de sim, saúde, ou por causa da pessoa que fuma, enfim. Mas a gente também tem o caso de metástase, né, sim. que também acomete pulmão. No caso de Uhum. metástases, a radioimunoterapia já foi testada? E se sim, se foi testada, voltando para o Brasil, já tem essa técnica por aqui? Não. São duas perguntas. Tá. Na verdade, sim, já foi testado, tá? Só que o que acontece com a metástase, né? Como a célula cancerígena aí, ela espalhou, né, por vários Uhum. órgãos, então o anticorpo com o radioisótopo, ele vai também atrás dessas células cancerígenas. Então, a pessoa vai sofrer aí mais efeito colateral, porque é como se você estivesse fazendo uma quimioterapia regular, né? Uhum. E no Brasil, até onde eu sei, assim, na verdade, eu não li muita coisa, até porque é uma técnica nova. Uhum. Se eu não me engano, não tem. Se tiver, deve ser de forma experimental ainda. Eu acho que não está, infelizmente, ainda não está para a população,
sabe? Assim, Não, para a população aqui demora, porque até a terapia fotodinâmica ainda não, já tem anos-luz de análises e experimentos e não é autorizado ainda. Mas Então, tem casos experimentais aqui acontecendo. eu acredito que com a radioimunoterapia deve estar no mesmo patamar aí, viu? E a taxa de sucesso perante as demais técnicas é igual, é maior? É maior, porque daí como o câncer já é uma coisa que, né, já vem aí desde, né, da antiguidade, e é uma coisa que é muito mais fácil, né, infelizmente, você encontrar um indivíduo com câncer do que alguém com uma mucormicose, né? Então, existem mais tratamentos para câncer. Então, e aí a taxa de sucesso é muito maior mesmo, né? Mas aí também tudo depende se o câncer foi diagnosticado no início, né? Tem essa janela aí, Todos os mas, fatores, Mas né? a Mas assim, radioimunoterapia tem uma taxa grande de sucesso perante as demais técnicas. tem, porque assim, você está focando em células específicas, né? Você não está simplesmente matando tudo, você está focando naquela célula que você quer. Então, isso é muito bom. Nossa, bacana, bem legal. Alguém teria mais alguma pergunta? Porque agora eu não faço mais. Professor, mais alguma Jorge, pergunta? eu só fiquei pensando aqui numa coisa, né? Pensando Uhum. do ponto de vista ambiental. Eu sei que é muito difícil, mas assim, fico pensando, é tão delicado, né? Esse tratamento, toda essa tecnologia, todo esse problema. Você está falando, eu já fui ver as imagens aqui, claro, eu fui Uhum. fuçar e realmente é chocante e tal. Aí eu fico pensando, será que seria possível, de alguma forma, a gente tentar tratar o ambiente, né? Pensar formas de prevenção nesse sentido, né? Lugares onde as Uhum. pessoas frequentam, enfim, algum tipo de limpeza que possa ser feita para evitar que exista essa condição que favoreça a proliferação do fungo? Então, como ele é um fungo decompositor, essa é uma coisa para se pensar mesmo, é uma coisa que eu nunca, né, tinha parado para pensar, mas ele é um fungo decompositor, então, onde tiver morte, né, onde tiver folha, vegetal, fruta, animal, ele vai estar, né? E é Então, de assim, extrema necessidade, né? sim. Então, é aquilo, se a gente tirar, a gente vai causar um desequilíbrio na natureza com toda certeza, né? Mas, por exemplo, dentro de casa, a questão do bolor, né, no pão, por exemplo, ou frutas, é uma coisa que a gente consegue evitar, No né? queijo é o mesmo? No queijo é o mesmo. Aham, é o mesmo. Então, É porque o Ferrou, queijo é porque mais fácil você cortar um eu fico. pedacinho. É, o queijo, a maioria É. faz isso, corta um pedacinho, come. O pão exato. não, o pão até joga fora. Mas o Guilty, queijo. guilty. Verdade. Mas e a gente tem um outro problema que, assim, é que ninguém perguntou, mas eu vou falar assim, as pessoas perguntam o seguinte, fala assim, tá, a pessoa recebeu radiação. E aí a gente viu que alguns radioisótopos, eles duram ali alguns dias, Uhum. né? Aí o que que acontece? Porque isso eu vejo aqui no hospital, tá? Isso acontece aqui. A pessoa, ela tá radioativa, então imagina, você tem um radioisótopo que dura 10 dias. Então, essa pessoa, esse paciente, não pode fazer o tratamento e ir para casa, porque ele está radioativo. E se você fica perto de uma pessoa radioativa, você, né, pode aí futuramente ter um câncer. Então, para mim, essa é uma coisa negativa, claro, da radiação, mas enfim. O que acontece é que esse paciente, dependendo do radioisótopo que ele recebeu, ele vai ter que ficar 10 dias em isolamento no hospital, tá? Então, porque Até ele tudo dele está entender isso. radioativo. Essa é a dificuldade, porque eles não entendem como é que eu vou ficar 10 dias sem minha família no hospital. E tudo dele está radioativo, né? Urina, tá Uhum. tudo radioativo. Então você não pode ter contato com essa pessoa. Então essa é uma outra coisa que no Nossa, e momento tem não que tem ser, que a ser urina tem que ser coletada, não pode separada. ser. Tem que ser tudo separado, não pode jogar na privada normalmente, dar descarga e Não, tudo certo. exatamente. E aí as pessoas perguntam, e quando um paciente vai a óbito, ele recebeu esses radioisótopos? Bom, aí caixão lacrado e geralmente fica num lugar separado também até a radiação ir embora para poder, né, colocar, né, enterrar essa pessoa. Então, é muito complicado, muito É complicado. complicado. Radiação é complicada, né? Sim, Toda né, ela, todo o toda contexto ela. dela. É interessante, mas é complicada, né? É.
Mais alguma pergunta, professor? Não, eu da minha parte quero agradecer e parabenizar, Jorge. Excelente trabalho. Muito Obrigado. orgulho que a gente tem, viu? E siga firme aí. Obrigado, imagina. Eu que agradeço, né, mais uma vez o senhor pela oportunidade, né, lá como IC, né, não sabia de nada, foi aprender lá com, com o professor Paulo Barja, né, então, e graças a, né, a ele, ao incentivo e tudo, hoje eu tô aqui. Então, muito obrigado. Jorge, muito obrigada pela sua presença, tá? É um Agradeço. orgulho ter um ex-aluno aqui com a gente já teve alguns, mas é sempre um orgulho trazer alguém da casa para contar o sucesso que ele está tendo na vida profissional, tá? Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por trazer essas informações para a gente, acredito que foi muito interessante e enriquecedor para todos nós, tá? Muito E obrigado, imagina. agradeço, os heróis estão de portas abertas para você. Quando tiver novidades, traz para gente, tá bom? Levo sim, com certeza. Obrigado. Obrigado a todos os presentes também. Até o próximo evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.